Olá, gente, tudo bem? Boa noite para vocês aqui. Agora é noite, né? São exatamente 10h05 da noite, né? 22h05. De repente, a hora que você vai estar vendo esse vídeo é dia. Esse aqui é o canal, meu primeiro vídeo, tá? Desse canal, que é Eu Sou o Caminho de Todas as Coisas. Principalmente de todas as minhas coisas e de todas as coisas. Assim como você também é, como todos nós aqui encarnados somos. Bom, primeiro ponto que eu quero assim deixar claro, cara, que esse aqui não é um canal religioso, até porque eu não sigo nenhum sistema de crença, não tem, e também não sou vinculado a criador nenhum, não sou vinculado a Deus, a Cristo, ou qualquer Maomé, ou Buda, ou qualquer que seja, cara. Não tem vínculo nenhum a nada disso. Sou totalmente avesso a esse tipo de pensamento e comportamento, mas o caminho é de cada um e eu respeito cada um. Então, eu decidi fazer, e aqui a gente vai abordar uma série de coisas, projeções astrais, que isso é de extrema importância para o ser humano descobrir muita coisa do que tem do lado de lá, né, cara? E caminho que todos nós vamos um dia, né? E outras coisas que eu vou abordando gradativamente ao longo. Um bate-papo interessante que a gente vai tendo ao longo do caminho. Mas especificamente, cara, esse vídeo eu decidi falar porque é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas. Eu decidi falar sobre o desencarne da minha mãe, a morte da minha mãe, né? Do mundo físico, né? Para o mundo espiritual, o mundo astral, o que quer que seja, né? E vou começar falando por isso, eu não sei se vai ser tudo nesse vídeo, de repente em duas partes, né? Eu falando tudo hoje. E o que eu vou falar bastante disso aqui, cara, foi sim os meus encontros que eu tive com ela depois que ela morreu, né, cara? E eu tive vários encontros com ela. No mundo astral, encontros aqui em casa, encontro por projeção viajora, né, que é a visão remota, sabe? E encontros também com consciências que não era ela, cara, que uma vez me deixou mal, assim, cara, que eu pensei que até ia morrer, né? Mas uma coisa de importância, eu vou falar de cada detalhe que eu encontrei com ela, que vai, por que isso? Porque quando aconteceu isso, a projeção astral, uma coisa que eu já fazia há muito tempo, tem muitas histórias, cara, muitos combates, muitos conflitos, com forças que vão além aqui do que a gente vê e conhece por aqui. E outra coisa que também é bem claro, cara, não existe para mim e para muitos também essa história de que você está aqui para evoluir. Isso não funciona para mim, cara. A gente, na minha opinião, a gente está preso dentro de uma realidade perversa, criada por várias entidades perversas, e isso é uma coisa, um novelo muito longo, com o tempo a gente vai falando, e uma das coisas assim que a reencarnação, ela não traz evolução para ninguém, cara, na minha opinião, assim, a opinião de muitos. Você está preso a isso, você tem uma série de coisas aqui que te agarram, que te amarram aqui dentro, cara. É só você olhar para o mundo que você via, é só você olhar para os desenhos de uma criança, que foram os seus desenhos, que foram os meus desenhos, né? Desenhos de muitos, né, cara, de muitas pessoas, né, cara. E é só olhar para isso, né? Você vê bem isso, olhar bem esse tipo de coisa, né? Você vê a violência nos desenhos, sempre um desenho dando uma cacetada na cabeça, um personagem desenho dando uma cacetada na cabeça do outro. E tu vê também, eu lembro daquele Jasper na época, né, cara,
que tinha aquela espada e tal, muitas crianças dando pancada na cabeça do outro. E isso deu um problema na época, cara, que a espadinha era bem dura, né, cara, muita gente machucada. Porque a influência dessas forças negativas, principalmente, cara, o ser humano é importantíssimo para eles, né, cara? Eles precisam manter a nossa frequência energética baixa, eles precisam manter a violência, todos contra todos, e um contra um, né, cara? Esse um contra um é você contra você mesmo, né, na minha visão, e o todos contra todos somos todos nós, né, cara? Contra nós mesmos, né, cara? E eu não acredito na encarnação como evolução, que não, a gente está preso numa realidade, e não há necessidade de você reencarnar nessa realidade para você se tornar melhor. Para mim é isso, e ponto final. Muita gente de repente vai deixar um comentário, acredita, tudo bem, é de cada um, até porque a alimentação de tudo isso aqui é individual, cara. Você não vai levar sua mãe, não vai levar seu filho, sua esposa. Se você der bobeira, você não tem nem certeza se vai levar a si próprio, entendeu? Então não tem como tu levar a outra. E uma das coisas que eu falava com minha mãe um pouco assim sobre isso: mãe, quando você for, não volta mais pra cá, dê teu jeito aí. Se precisar de mim para ajudar você, eu te ajudo, mas não volta mais pra cá. Eu falo isso pra minha esposa, cara, não volta, cara, e nem pra realidade igual a essa aqui, cara. Senão, porque a gente trabalha de tal maneira, cara, que você se torna dependente disso aqui para ficar voltando pra cá. Primeiro que acredite na evolução, primeiro, segundo, o envolvimento com seus entes queridos, né? Em terceiro, o envolvimento com os bens materiais que você tem, né? Que você valoriza aqui em excesso aqui, né? E isso, quando você vai, é isso aí, cara, que você se atreve, se agarra aqui, você vai bater de frente lá. Isso a gente vai desenvolvendo ao longo dos vídeos e tal. Então, cara, eu decidi falar isso antes da minha mãe, o desencarne dela, cara. Ela passou por um momento muito sofrido, né, cara? Ela teve um problema de saúde. Ela já desconfiava que ela ia acabar tendo esse tipo de problema, que foi uma inflamação nas pernas, porque um pouco antes, tipo uns 2 anos antes, ela tinha tido um sonho que, da maneira que ela me contou, não era um sonho, era uma projeção mesmo que ela teve, que todos nós temos de forma inconsciente e inconsciente, cara. Independente se você é cristão, se você não é, o que você seja, o que você quer que você seja, você faz as projeções astrais, cara. Entendeu? Espírito, ou sei lá, o que tu segue. Mas todos nós fazemos isso, querendo ou não. A diferença é aqueles que trabalham para ter a consciência e outros que isolam, não querem nem saber por medo, né? Por toda aquela educação que eu acabei de falar. Começa desde cedo o controle do seu caminho, como consciência, né, cara? Então, E ela tinha me dito que ela tinha tido um sonho, cara, em que ela estava deitada, 2 mulheres botaram ela deitada, acenderam 2 velas nas pernas dela e ficaram, as mulheres tinham uma roupas estranhas que ela falou, e ficaram ali, ela acordou assustada, ela falou: filho, eu vou perder minhas pernas com aquilo que aconteceu. Aí alguém vai chegar talvez, né, cara, vai falar: não, mas ela se autossugestionou. Pode ser em parte, né? Mas ela deu espaço para que isso acontecesse também, talvez sim, cara, né? Pelo pensamento dela, pela forma que ela viu o mundo, os apegos que ela tinha, que era grande e tal. Ela ficava vibrando muito nessa frequência, de baixa frequência, baixa vibração. Né? Ela começava pelos filmes que ela gostava de ver, as coisas pesadas pra caramba e tal, os pensamentos pesados, influenciou muito. E ela tinha me dito isso. Aí, ao longo do tempo, ela passou mal e tal, e ela desenvolveu esse problema na perna, cara. E ela acabou adoecendo, até que um dia ela acabou morrendo, né, cara? Ela acabou morrendo, né, cara? Passando por esse tipo de situação, né? E desculpa o barulho aí, porque eu esqueci de tirar as notificações, né, cara, do PC, né? Entendeu? E onde eu acho isso, eu nem lembro. Mas, né? Pois onde for eu tiro.
vão dizer, não, Deus sabe o que faz, cara. Enquanto você aceitar isso, cara, essas entidades perversas, escrotas e sem vergonha vão transformar a sua vida num verdadeiro bate-volta infernal, cara. Entendeu? As pessoas precisam, de alguma maneira, achar que tudo que ela passa de ruim aqui ou de bom é porque você mereceu, é porque Deus sabe o que faz. Se é ruim é para você aprender a ser melhor, para lá poder engolir uma sopa de fel como se fosse uma sopa maravilhosa de ervilha, né, cara? E ela precisa engolir isso, né, cara? Ela precisa se autossugestionar isso, né, cara? Né? Claro que essa sugestão ela começa lá atrás, né? E com seus próprios pais te ensinando coisas que não tem lógica, eles aprenderam também que não tem lógica, e foi se passando de um para outro, por aí foi. Então, cara, foi bastante difícil ver o sofrimento dela assim naquele momento, cara. Eu cuidava da perna dela os 4 vezes por dia eu trocava os atadores de pus, assim, tal, porque eu não tinha como dinheiro para comprar atadura toda hora, não tinha grana para isso, então minha esposa lavava, então ela ajudou muito, minha esposa, que eu sou extremamente grato, e era um sofrimento, e cada dia eu via a pessoa indo embora, né, cara, e tem muita gente que passa por isso, e com a partida dela, cara, eu comecei a olhar a projeção astral de forma de eu fazer com que acontecesse, entendeu? Fazer um estudo e cair dentro, porque é de grande importância, cara, você entender que é muito melhor você mesmo procurar ser adquirido do que você procurar uma cartinha no centro espírita, cara. Porque a maioria daquelas mensagens genéricas é tudo manipulado, né? Mas, segundo dizem, não sei se é real, que Chico Xavier falava, os espíritas falavam que não, o telefone tem que tocar de lá para cá, nunca daqui para lá, não. E quando você aceitar isso, você vai ser sempre manipulado o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro você vai ser manipulado. Então, cara, comecei a ver vários vídeos, vi vídeos de pessoas que tiveram sua mãe, pai, filho, né? Alguns depoimentos muito tristes, pessoas que ainda sofriam muito falando sobre o assunto, né, cara? Você via a dor na pessoa, né, cara? E pessoas tiveram esse encontro, né, cara? E então eu tive muita sorte, assim, nesse ponto, né, cara? Eu tive muita sorte de ter, logo de início, ter contato até em visão remota, eu vi, né? Ela lá, né, cara? Eu lembro quando ela lá do outro lado, no hospital lá, sendo cuidada. Eu lembro que no dia que ela saiu ali, eu já sabia que ela não ia voltar mais, porque 6 dias antes, cara, veio um dos caras que todos nós fazemos um contrato para vir para cá, isso é um contrato, né? Algumas religiões falam sobre isso, e veio aqui um desses caras, né, um chão de coletores de alma e outras coisas mais, né? Eles vieram aqui, cara, e um deles veio aqui, né, pouco antes da mãe morrer, e desdobrou a minha esposa. Eu estava dormindo, minha esposa estava, nesse dia acabou que eu dormi, ela dormiu também um pouco juntos, nós dois, porque quando um dormiu, outro ficava acordado por causa da minha mãe, tadinha, não queria ir no banheiro, não podia, ela ficou anos dormindo sentada, cara, então foi uma coisa muito difícil, assim, cara, muito difícil. Anos assim, que eu tive 3 anos sentado, dormindo sentada, né, por causa da perninha dela e tal. E aí, cara, então esse cara apareceu no espírito, né? A minha esposa desdobrou na hora, assim, quando a câmera saiu, assim, acordou assustada, assim, acordou tipo em espírito, né? E ela viu quando essa entidade emergiu do chão, né? E foi em direção ao quarto da minha mãe e nem deu atenção para minha esposa, né? Quando chegou na minha mãe, a minha mãe também desdobrou na hora, né, cara? A mãe estava deitada ali, dormindo no quarto. E ela desdobrou na hora. Abrindo um parênteses aqui, o que era interessante, que a mãe ela já estava meio sem noção, cara. Então ela estava com os corpos sutis muito separados, assim, né? Que ela já estava muito mais para lá do que para cá.
Então ela estava vendo muita coisa já, cara. Ela já via já um duplo do quarto aqui de casa, ela via animais, ela via uma série de coisas, assim. Já teve uma cena que um dia ela acordou assim, não, hoje eu fui ali arrumar minhas coisas. E eu arrumei as minhas coisas lá, arrumei tudo que eu tinha que arrumar. Eu olhei pra ela assim e falei, pô, mãe, a senhora entrou em desdobramento, fez as tuas coisinhas que só quer fazer, quer voltar a fazer, nem sabe o que foi isso, né? Ela teve várias projeções conscientes. Eu lembro que uma dessas eu via, que ela desceu, ela saiu do quarto, foi andando lá pra cozinha, em espírito, né? Eu lembro disso até hoje, né? Então essa entidade desdobrou a minha mãe, né? Voltando ao raciocínio, ela... Aí quando desdobrou a minha mãe, isso a minha esposa contando, né? Minha esposa quem viu isso tudo, né, cara? Minha esposa ficou imóvel, assim, vendo, né? Aí ele começou a falar mentalmente com minha mãe. Mas a minha esposa não ouvia ela, mas ouvia a minha mãe respondendo. Minha mãe respondia, não, o preço que você está querendo me cobrando é muito alto, o que você está querendo de mim é muito alto, isso é muito caro, eu não vou pagar isso. Quer dizer, algum tipo de acordo, algum tipo de coisa que a minha mãe fez, algum tipo de situação que ela fez e chegou na hora dela ir embora, né, cara? Dela morrer, né, cara? Dela morrer, né? Dela desencarnar. E quando acordou de manhã, e aí eu acordei de manhã, minha esposa foi, acordou assim, me contou essa história. Eu falei pra minha esposa, ó, minha mãe em 6, 7 dias ela morre. Mas é por quê? Eu falei, cara, esse cara veio buscar ela, é o cara do contrato. Ou representa o contratante que tem o contrato dela online. Ela vai morrer, pode ter certeza. Cara, passou 2 dias, minha mãe começou a ficar desfalecidíssima, assim, pressão 7x3, 4x3, assim, coisa surreal, cara, surreal. Aí um belo dia ela não estava mais fora do ar, assim, eu levei ela pro hospital lá, né? Aí eu lembro que ela chegou lá, né, cara, nós chegamos lá. Aí ela ficou lá, aí a médica perguntou se ela tomou vacina da Covid, eu falei que não tomou, assim como eu também não tomei, nunca vou tomar nenhuma, dependendo de quem quiser, de cada um, seu respeito, não tem essa. E eu lembro que aí no dia seguinte ela ficou internada, né, cara? Eu vi assim minha mãe, mas é uma coisa muito triste, cara. Você vê assim, uma pessoa que você ama, né, cara? Eu sempre falei, sempre falo, cara, esse mundo aqui vale menos que nada. Isso aqui é uma prisão, cara. Isso aqui nada. Isso aqui e o saco de lixo que fica na tua calçada, o saco de lixo vale mais do que esse mundo aqui. E olha que aquele saco de lixo é uma extensão, um produto final de toda a merda que é isso aqui. Entendeu? Então, cara, eu fui pro hospital, mas no dia seguinte eu fui, né? Tive até um pouquinho de dificuldade no início para entrar para vê-la, porque tinha que ter uma vacina, né, cara? E eu não tomei. Mas aí ia ter antes, um detalhe fundamental que eu já vi me esquecendo, né? E eu lembro quando eu cheguei com minha mãe lá, que eu passei pela triagem do Lourenço Jorge, e quando eu passei pela triagem do Lourenço Jorge, aí eu fiquei esperando lá fora pra médica atender. Minha mãe tava na maca, aí saiu um rapaz alcoolizado lá, né? Aqueles caras que tomam um goró assim na noite se perde, né, cara? Precisa tomar uma glicose, uma parada dessa aí. Aí ele saiu lá de dentro da sala da médica, onde minha mãe iria, né? Ser atendida por ela. E achei até super bacana ela ter conseguido aquela internação, que também não veio nada, né? Mas voltando ao rapaz, quando ele saiu, olhou pra mim assim, olhou pra ela, passou a mão na cabeça da minha mãe, ele tava com um negócio de glicose, que ele tava bêbado. Aí ele falou assim, poxa, ela é o que? Ela é sua mãe? Eu falei, é minha mãe. Ó, deixa eu te falar uma coisa, eu lembro disso até hoje, cara. Ela vai morrer, ela vai embora, ela não vai ficar mais não, ela não volta mais pra casa. Aí eu olhei pra ele assim, outra pessoa no meu lugar tinha emputecido, obrigado e tal, mas ele tinha razão. Até porque não era ele que estava falando, ele estava sendo apenas usado. Mas olha, mais uma vez, não tá, na minha visão, não estava sendo usado por Deus, ou blá blá blá, essas coisas não andam no meu caminho, não cruzam no meu caminho. Eu gosto sempre de deixar isso sempre frisado em tudo que eu falar aqui. Então isso não existe para mim, não funciona. Como disse, eu sou o caminho de todas as minhas coisas, em todas as coisas. Então, eu falei, não, eu sei, amigo. Eu olhei para ele e assim, eu falei, cara, isso estão falando comigo através do cara, né? Até porque isso é comum, esse tipo de contato meu é comum com outras forças.
forças do outro lado, que sempre ajudaram na minha vida, limpeza na minha casa espiritual, há umas paradas muito pesadas aqui dentro, e só tenho a agradecer, que acontece com muitos, né, também, e não é só eu. Então ele falou, ela vai pra lá, eles estão esperando ela lá em cima, quando ela vai, e tá, mandou te avisar que ela tá bem, ela vai chegar bem lá, eles vão tomar conta dela lá. Eu falei, não, tudo bem, obrigado, agradeci. Aí ele não, que tava ali grudado nele, né? Eu falei, obrigado, muito obrigado. Aí fomos lá, minha mãe foi internada, como eu falei, aí eu fui no primeiro dia, consegui lá entrar, né, cara? A menina lá correu atrás pra mim entrar sem vacina, cara, foi muita sorte. Sorte não existe sorte. Fui ajudada pelos meus amigos, como todo mundo tem os seus, né? E com quem eu sou muito grato, né, por eles, cara. E o que eles fizeram por ela depois que ela morreu, eu acompanhei bastante disso. Serei eternamente grato a eles, né? O que eles fizeram e fazem na minha casa aqui. Sou eternamente grato. E então o que acontece, cara? E aí no segundo dia eu voltei novamente, consegui entrar sem vacina. E pra mim foi o dia mais triste, cara, porque a hora que eu consegui falar com a minha mãe, porque ela ficou muito fora do ar, tem uma hora que ela me ouviu assim, cara, um pouquinho, ela olhou no meu olho, ela me reconheceu, deu aquela última olhada e depois virou o rostinho assim, e eu realmente caí em prantos, chorei muito e saí andando. E foi uma das coisas, foi uma coisa mais triste que eu passei até hoje na minha vida. Naquele momento, daquele olhar ali da minha mãe pra mim, eu pra ela. Cara, é uma das coisas mais tristes assim que eu passei, né, cara, na minha vida. Então, esse negócio da essa notificação, né? Então, o que que acontece? Aquilo ali pra mim, cara, foi assim muito complicado, entendeu? Eu lembro dessa história toda assim, cara. E então, aí no dia seguinte a isso, a minha eu estava no hospital visitar ela, daí eu vi uma ligação, aí retornei a ligação do hospital. Quando eu levar documentos, coisa toda, eu falei, pô, minha mãe morreu. Cheguei lá, ela tinha desencarnado cedo, né, cara? Eu liguei minha madrinha me ajudou e tal. Pô, aí eu consegui arrumar grana emprestada, minha madrinha me ajudou porque a gente gastou muita grana com ela, assim. O último limite, assim, com os medicamentos, com as coisas todas, né? E como eu posso dizer assim, cara? Então, ela morreu nesse dia, cara. E foi assim pra mim uma coisa absurda de tristeza nesse dia, né, cara? E aí começou todo aquele trâmites, o enterro, aquelas coisas todas, né, cara? Eu lembro que eu fui na minha madrinha tinha dito que ela é minha madrinha espírita há muito tempo, né? Minha madrinha falou, cara, é um pouco antes do dia, na madrugada dela morrer, que ela morreu de manhã, levaram ela lá no centro espírita, né, cara, onde eu trabalho, e levaram ela em espírito, ela estava desesperada, que ela ficou sabendo que ia morrer, que ia me deixar aqui, que não queria me deixar aqui, porque eu e minha mãe éramos muito juntos, né, e somos até hoje, né, entendeu, cara? Então, e realmente somos até hoje, tanto que nos encontramos várias vezes. Agora diminuir um pouquinho, porque existe um certo controle. Não vai dar para me falar tudo isso nesse vídeo hoje, sobre o tempo do vídeo. Para não ficar muito extenso, né? Então, cara, eu lembro que minha madrinha falou isso, que ela entrou em desespero lá em espírito. Aí eu espero que acalmar ela, agarrou um médio lá daquele, né, cara? Provavelmente. Porque, gente, é uma covardia imensa, cara. Vocês não têm noção da covardia que é feito com o ser humano encarnado aqui, cara. Ele, a maioria das vezes, é iludido o tempo inteiro a vir pra cá e acaba viciando nessa porqueira. Ele quebra toda a raiz que ele tem, o Wi-Fi que ele tem de ligação, com algum tipo de eu maior fonte que seja, cara, como consciência. Ele vem pra cá e as pessoas, não, que tem que aprender pra consciência, pra evoluir, tem que reencarnar mais vezes, aí tu vai ficar voltando pra essa porqueira aqui a vida inteira se você não lutar contra, cara.
nesse ponto, cara, nesse tipo de situação que aconteceu, cara, e aí no dia eu fui lá, fizemos todo o trâmite do enterro, e eu vim pra casa, cara, em uma situação, cara, assim, olhando, né, eu vim assim, eu cheguei em casa, eu falei, cara, bicho, olhei pra casa, olhei pro lado, que até essa casa aqui, que nem é própria alugada, que eu tô até pra mudar daqui, né, cara, mas é pra eu ter ido antes, né, que é sempre bom, né, mas eu precisava estar aqui, né, cara, eu precisava estar aqui pra relembrar, ver as coisinhas, ela e tal, a presença e tal, aquela coisa toda. Aí começa aquela história do espiritismo, de não tem que esquecer teu ente querido, tem que esquecer, porque se ele não se liberta, é assim a consciência não sobe, não vai voltar para uma outra vida, e as pessoas embarcam nessa. Gente, vocês têm que entender. Quando um parente seu morre, um ente querido seu morre, seja ele de ligação direta, um grande amigo ou uma grande amiga, que você tem uma afeição muito grande, vocês têm que entender que quando essa consciência ela vai, que ela está vivendo um personagem aqui, por escolha dela também, ou por forçada a vir, de forma direta ou indireta, de forma direta é na marra, te agarra, te empurra na marra para cá, porque isso existe também, cara. Aos poucos eu vou explicando sobre isso. E de forma indireta que você é manipulado a vir para cá, né? E muitas vezes você quer vir mesmo, quer curtir isso aqui, quer curtir o mundo material, quer curtir a riqueza, o dinheiro, quer curtir quem gosta disso, tá certo, volta pra cá. Tem lugares até pior desse aqui, pode voltar quantas vezes quiser. Escolha de cada consciência. Para mim não funciona isso mais. Então, esse é o grande X da questão, cara. Aí, cara, toda essa questão desse desencarne dela, dessa situação assim, cara, é complicado não só dela como qualquer outra pessoa, qualquer outra consciência. Ela perde tudo, cara. Ela perde tudo que ela tem. Você sofre, mas você tem tua casa ainda ali, você tem teu carro, se você tem carro, você é apegado, você tem filho, você tem um filho, se você perdeu a mãe, tem um pai, se perdeu o pai, tem uma mãe, entendeu? Se perdeu um filho, de repente tem um outro filho, mas você tá ali, na tua vida ainda física. Mas a única coisa que aquela pessoa, consciência que morre, que vai, que ela tem como ter, a única coisa que dá acesso a ela, a esse mundo físico, é a vestimenta que foi arrancada dela, né? Cordão de prata, como dizem, e cordão de ouro, cordão mental, lá, ficou cortado e acabou, não tem mais isso. Então, cara, veja, aí que começa a doideira para quem vai. É um sofrimento assim mesmo, por mais amparo que possa vir até lá, é um sofrimento, cara, sem fim, cara. Porra, bicho, é um sofrimento sem fim, cara. Eu vi esse sofrimento na minha mãe, conversei bastante vezes com ela, né, cara, inúmeras vezes, e logo de início, cara, 2 dias depois eu vi ela num hospital espiritual, né, um dia depois, né, por um dia ela morreu, aí enterrei ela, aí passou um dia, logo no outro, eu tava numa fila lá de um hospital pra vê-la, né, cara, aí eu só lembro disso, cara. Com certeza eu tive com ela, mas alguma coisa aconteceu que eu não rememorei, provavelmente foi proposital isso, né, que deve ter sido muita emoção, e ela tava lá naquilo lá. Aí depois eu vi de novo ela, eu tava tipo uma sacada assim, ela tava passando numa quadra na CMV, na cadeirinha de roda e tal, qual é uma coisa que ela tava aqui pra consciência ficar presa a isso, né, ficar presa a esse tipo de, aquele momento que você morreu, ela tá com aquilo porque ela ainda tá, acho que tá viva, ainda mais que ela morreu no hospital, não tinha consciência de nada, né, cara, ela tava com a consciência muito ruim, então com certeza ela chegou lá, ela achava que estava viva quando morreu, né, com certeza isso aconteceu. E aí ela teve todo o apoio, que eu sou extremamente grato aos meus amigos que me ajudaram. Isso tem nada a ver com a religião, com Deus, Papai do céu, Anjo do Senhor, essa porra, isso aí pra mim não funciona. Entendeu o que eu tô te falando, cara? Então, esse medo, eu tive um outro contato com ela também, e eu tava como se fosse ela, eu tive um vínculo energético colado com ela, e ela tava cuidando da perna, e eu também tava cuidando junto com ela, né? E ela começando a andar e se desprendendo de tudo isso.
tá aí se explicando as coisas, e o principal, gente, eu vou dar as dicas que eu usei, canais que eu segui, para poder trabalhar uma coisa que todos nós fazemos, e eu já fazia de forma acentuada, mas eu tive sempre muito receio, né, cara, porque como eu falei, a partir do momento que eu cruzei isso, passei aí para lá com consciência, eu também trouxe, né, cara, aí é outra coisa que a gente vai conversar, então você também traz, né, mas aí você traz também, né, cara, mas para mim não me apavorou, porque eu já passei, o cara, já trazia sem fazer nada, né, cara, entendeu? Já trazia sem fazer nada, pô, cara, quantas vezes eu vinha chegando em desdobramento aqui no corredor da minha casa e vi uma consciência andando como se fosse uma aranha no teto atrás de mim, entendeu? É, por aí, entendeu? Por aí. Então é esse tipo de coisa. Então a gente vai conversando, né, cara? E é interessante, né? Que eu tô conversando com vocês aqui, eu tô com a minha boca toda arrepiando, alguma consciência aqui dentro. É impressionante, né? Minha esposa tá trabalhando, eu tô sozinho aqui, é isso aí. Entendeu? Cara, então a gente vai trocando uma ideia boa sobre isso, aí vou dar continuidade com todos os meus encontros, um por um com ela, e o fundamental, dar os toques para vocês fazerem isso por si mesmo e saber discernir essa história de quando você estiver lá. Deu você entender, gente? Luz e paz no caminho de vocês sempre. Até o próximo vídeo aí. Valeu.